Tá ligado? Sim. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite para estar nessa mesa para o professor José Vicente e cumprimentar os meus colegas também de mesa aqui. Bom, eu acho que o tema ele é bem interessante, né, das epistemologias mundiais aqui dessa escola de verão. E eu vou falar, a minha participação aqui é para falar mais em relação à cidade e os estudos urbanos. E eu acredito que foi muito importante poder um pouco refletir sobre esse tema e poder preparar alguma coisa aqui para vocês, porque eu acho que isso é uma das questões que nós vemos discutindo no grupo de pesquisa Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, tá? No pós-graduação em Sociologia, vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia, porque a gente debateu durante todo esse semestre metodologias de estudos urbanos. Tá? Então, eu acho que para pensar um pouco essa questão da ciência da cidade, como dizia o Lefebvre, tá? Eu acho que a gente tem que refletir, de alguma forma, desde o nosso lugar, né? Desde Porto Alegre, desde o Brasil e desde a América Latina. Tá? E como é difícil para a gente poder refletir sobre uma perspectiva mais descolonial, ou desde uma perspectiva mais latino-americana, se a gente vem estudando, né, desde lá nos estudos de sociologia urbana, nos clássicos, né, a escola de Chicago, a gente vem sempre tendo como modelo as cidades norte-americanas e as cidades europeias. Né? Então, durante esses anos de formação da escola de Chicago, a gente sempre aprendeu, né, através do Park, do Wirth, do Simmel, né, desses teóricos um pouco que pautaram essa escola de estudos urbanos e da sociologia urbana, sempre pensando, né, como é que a gente define cidade. Né? E isso era uma das questões mais centrais nesse estudo, porque o foco da cidade e os seus léxicos, né, na escola de Chicago, consistiam sempre em separar o rural do urbano. Tá? Então, como é que a gente pode definir o que é o urbano? Tá? E na segunda metade do século XX, então, se analisa a cidade enquanto um sinônimo, né, de uma unidade socioespacial, tá? Um nodal, definir a cidade como grandes aglomerações, povoada, né, fechada em si própria, e tendendo, então, a definir ela, em alguns também como uma identificação de alguns sinônimos, como uma metrópole. Tá? É onde está a divisão internacional do trabalho, onde estão as indústrias. Tá? Então, mais tarde, se começou a definir um pouco o perímetro urbano, a questão da área metropolitana, da região, da megalópole. Né? Então, sempre a partir de um aglomerado urbano, né, com uma densificação alta, né? E analisando isso a partir, então, de aspectos sociais, econômicos, culturais. Né? Então, se dizia que a cidade era onde se centralizava um pouco a cultura, a educação, onde tinham as universidades, onde se formava o conhecimento, tá? Do ponto de vista cultural. Do ponto de vista do trabalho, né, é onde, através da Revolução Industrial e da migração campo-cidade, então, se concentrava aonde tem o trabalho e todas as infraestruturas urbanas para isso. Tá? E onde se tinha, como Castells dizia na questão urbana, por um lado a produção da atividade industrial, e, por outro lado, a questão dos sistemas de valores, que foi muito pautado pelo modernismo e principalmente pela arquitetura moderna. Né? Então, a gente pode ver que nas grandes cidades existe um certo tipo de construção modernista, né? Que isso definia um pouco essas marcas na cidade. Né? Então, a partir da Carta de Atenas, isso se proliferou para o mundo, né? Isso foi se disseminando.
Então, mais tarde, a gente pensando assim, bom, a Escola de Chicago veio definir essa questão da cidade, né, a definição de cidade, mas mais tarde aparecem algumas problemáticas, que eu acho que é uma problemática bem contemporânea nossa atualmente, nos estudos urbanos, que é essa questão da multiscalaridade, a questão multiscalar. Tá? Então, a Sassen, ela aparece então como um expoente aí, conceituando a questão da cidade global, né? E a partir, então, trazendo a globalização e o sistema financeiro internacional pautando também essa questão da cidade global, né? Como superior ou como neutralizador do lugar. Tá? E a partir disso, dessa questão multiscalar, também aparece autores como Swingendon, né? Que conceituou a questão da glocalização. Então, vão aparecer essa questão que também apareceu anteriormente aqui, a questão global-local, tá? Com uma forte intensidade. E agora, uma das novas agendas no Brasil, nos estudos urbanos, que a gente percebe que está se produzindo muito a respeito disso. Eu agora tive na Nampur, né, mas também a partir dos estudos urbanos está se pautando muito a questão da financiarização das cidades. E a financiarização das cidades, a questão da mercadoria, a questão do avanço do sistema financeiro internacional e digamos, dessas grandes construções nas áreas centrais, nos chama atenção para uma coisa, né? Que esse capital internacional realmente ele está no tecido urbano. Tá? Então, através de agências, né? Através de bancos, né? Então tem um avanço desse capital financeiro, né? Que a gente pode tentar entender ele, né? E poder pensar essa ciência da cidade identificando os agentes. Tá? Então, quando a gente está pensando lá que agentes estão dentro dessa área, a gente não pensa só nessas questões das pessoas que estão vivendo naquele local, mas também quem está agindo ali naquele território. Né? Então, a questão global, ela aparece como superior ou neutralizador do lugar e ela atua de alguma forma, né? Esse capital, esses agentes atuam para modificar essa cidade. A gente vê, por exemplo, Porto Alegre, né? A terceira perimetral aqui, que a gente vem para o campus, né? Muitas pessoas que vivem na Zona Norte pegam ela foi financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A partir de um projeto de cooperação com a agência alemã, que começou a capacitar as pessoas. Então, na verdade, as cidades sempre tiveram esse financiamento internacional, né, ou essa capacidade de captar recursos internacionais e nacionais para as grandes infraestruturas urbanas. Tá? Só que a gente tem que pensar que isso está no tecido urbano e esses agentes eles estão atuando. Tá? Então, a Sassen chama atenção para isso, né? E ela diz que a gente pensar a ciência da cidade, a gente pensar os estudos urbanos, a gente também tem que contemplar essa questão global e esses agentes internacionais atuando na cidade. Né? Então, ela vai conceituar a cidade global, a Sassen, a partir dos lugares subnacionais, né, em que diversos circuitos globais se cruzam e posiciona essas cidades em diversas geografias transfronteiriças. Né, que ela vai ter um outro livro que ela vai tratar mais disso, dessas geografias transfronteiriças, que se chama Linked Cities, que são estruturadas e constituídas em práticas e atores distintos. Tá? Então, existe um aumento nas transações dessas cidades globais. Tá? Por exemplo, Nova York, Cidade do México, São Paulo. Tá? E também as geografias de crescentes circuitos transfronteiriços em cidades que tenham uma
uma população maior, né? Como, por exemplo, as cidades chinesas, né? Então, elas vão criando suas próprias dinâmicas, que ela vai chamar uma dinâmica transfronteiriça, mas no sentido que elas estão de fronteira no território vizinho, mas em si, numa escala global. Tá? Um outro autor que a gente tem trabalhado bastante no grupo de pesquisa é o Neil Brenner, a partir da teoria crítica. Tá? E ele é mais contemporâneo, mas ele está falando também dessas concepções multiscalares, né? E territorialmente diferenciadas, e vai reformular essa divisão espacial do urbano e do não urbano, tá? Mas a partir de processos. Né? E ele vai dizer que essa tentativa de ultrapassar os limites das perspectivas centradas unicamente na morfologia do tamanho populacional, ou na dicotomia, quando a gente falava desde a Escola de Chicago, do rural e urbano, tá? É necessário a gente pensar também nesses processos de relações mútuas existentes entre essas aglomerações, que vai um pouco no que a Sassin falava, né? Mas também dizer o seguinte, que a expansão mundial do capitalismo produziu, né, um terreno vasto e intensamente variado de condições urbanizadas. Né? E aí ele vai dizer, existe um processo desigual de domínio nesse espaço. Né? E que devem ser visualizadas as formas emergentes dessa urbanização. Então, ele está chamando a atenção para a questão dessa desigualdade dos processos. Né? O que vai nos levar um pouco a gente pensar desde a América Latina. Né? Mas é ele lá que está teorizando, né, a partir dos Estados Unidos, mas está dizendo, bom, existem essas formas emergentes que estão aí de urbanização, né? E a gente pode classificá-las em urbanização concentrada, né? Nessas aglomerações densas, que a gente vem estudando, né? E uma urbanização mais extensiva, né? Ela pode ser concentrada ou ela pode ser extensiva, ele vai falar. Tá? E dessas extensivas, essa urbanização extensiva, ela vai trabalhar numa lógica de extração de recursos, né? De comunicação, de produção de alimentos, gerenciamento de água. Por exemplo, quando a gente trabalha muito essas questões, agora eu estou orientando uma doutoranda que está fazendo sobre a questão do lixo, né? A gente pensa que o lixo é sempre uma questão extensiva. Né? Ele vai para a área metropolitana, se negocia, existem agências entre municípios, né? Muitas vezes ele não fica na cidade onde ele é produzido. Né? Então, isso também exige a gente pensar nessas infraestruturas, né? Não só no local, mas essas fronteiras, elas são muito de fluxos. Né? E é isso que a gente está analisando hoje para pensar a metodologia do urbano. Né? Existe um fluxo contínuo entre essas fronteiras e que a gente pode dizer, bom, daqui a Porto Alegre, ali já é Viamão, bom, mas tem coisas que se conectam, tem pessoas que vivem de um lado e de outro. Né? Tem questões que são comuns a esses municípios. Então, como é que a gente vai pensar essa questão espacial, né? Ou essa questão dessa urbanização? Bom, por outro lado, a gente vê que as cidades, se a gente pensando, né, bom, vou trazer isso, as cidades latino-americanas e brasileiras, elas vêm crescendo desordenadamente, né? Então existe, de certo, um caos urbano, tá? Ou seja, verticalizando cada vez mais e concentrando essa verticalização em áreas que não poderiam ser verticalizadas, né? A gente está vendo, por exemplo, como a Orla, né, aqui de Porto Alegre. Tá? Então, tem certas áreas assim de proteção ambiental ou que deveriam ser cuidadas. Né? Então, as cidades elas vêm
crescendo, né, dessa forma desordenada. Mas como é que a gente pode pensar desde o sul global, né, esses estudos? Tá? Então, existe aqui, né, a gente falou do Brenner, né, dessa perspectiva teórica e metodológica de pensar essa questão da exclusão, né, do domínio desigual. Tá? Mas também aparece uma outra abordagem que a gente tem trabalhado bastante, que é da Jennifer Robinson, ela é da UCL, é uma sul-africana, e ela pensa desde o sul. Né? Então, ela está pensando nessa renovação urbana comparativa, mas não de estudos comparativos entre cidades, tá? Muitas vezes, mas de conexões e de fluxos que podem aparecer intracidades. Ou seja, como é que eu posso comparar um bairro de uma cidade com outra cidade, mas que necessariamente eu não tenho essa característica de pensar a cidade comparada com a outra, né? Ela tem questões que, de fundo, que a gente pode avançar teórica e metodologicamente para a compreensão desses processos urbanos contemporâneos, né? Mas considerando a experiência da diversidade das cidades. E eu acho que essa palavra diversidade é muito nossa. É muito do contexto latino-americano. Tá? Então, nessa direção, a Robinson ela propõe essa agenda revitalizada e experimental, né, que incentive essa comparação geograficamente mais ampla, né, dentro dos estudos urbanos. Né? Então, ela vai dizer que existe uma espacialidade das próprias cidades, a sua multiplicidade, a sua diversidade e as suas conexões. Né? E, para a compreensão espacial desses espaços, né, a gente pode pensar em mapas alternativos dessas causalidades para a gente pensar, talvez, uma cartografia como uma forma de método ou produto, né, desses estudos urbanos. Tá? Então, ela vai pensar nessa extensão física, né, que o Brenner já falava, né, nessa circulação de fluxos e talvez de uma escala menor. Uma outra questão aí que eu acho que é importante quando a gente vai falar dos estudos, quando a gente está falando, bom, mas a gente está falando em território, em planejamento, e como é que a gente pode falar numa escala de pertencimento? Tá? Que eu acho que essa palavra é bem interessante. Como é que eu penso que a cidade é minha? Né? Como é que eu posso influenciar nela? E eu acho que o Lefebvre, quando ele trabalha com direito à cidade, né, ele trabalha muito no sentido de pensar a cidade como um direito coletivo ou como um direito à vida urbana, né, como a gente pensa. Então, o Lefebvre também trabalha com esse sentido do pertencimento, se a gente for interpretá-lo, né, e pensar também que eu acho que isso teria que estar dentro dessa metodologia também, quando a gente for pensar nessa questão da cidade. Como é que a gente pode pensar uns processos participativos nela, como pode ensaiar uma cidade utópica, né? Como pode se apropriar dos espaços públicos, como a gente pode pensar coletivamente. E aí, eu acho interessante a gente conectar o Lefebvre com a Jane Jacobs, né, para refletir sobre esses processos de compreender a cidade. Né? E a Jacobs trabalha também numa escala micro. Né? Ela vai dizer, bom, mas para compreender a cidade, né, eu tenho que usar da indução. Primeiro ela vai dizer isso, raciocinando do particular para o genérico, em vez do contrário. Então, como a gente pode ver muito que nos estudos urbanos se faz aqueles macroprojetos, aqueles planos, que muitas vezes, bom, vou fazer um planejamento da cidade, muito numa visão mais técnica, sem contemplar esses microprocessos que vão acontecendo na cidade. Porque a Jacobs vai dizer, bom, mas então por que a gente parte do particular e vai para o genérico? Por que se faz ao contrário? Nos estudos urbanos. Né? Então, a gente pode pensar em pequenas coisas que estão acontecendo no território, tá? E passar isso, então, para uma escala maior. Tá? Então, concluindo aqui, não vou me alongar muito, mas a gente pode dizer que existe ainda
mesmo vindo da Escola de Chicago, essa dicotomia rural-urbano, tá? que a gente, para pensar essa questão da paisagem, a gente tem que pensar nisso. Tá? A gente, nessa definição de cidade, na questão multiscalar, né? E com direito à cidade e a questão do pertencimento. Mas como é que a gente pode pensar o urbano latino-americano, uma teoria, né, que contemple tudo isso que a gente falou, né, mas que muitas vezes vem de autores que a gente trabalha desde o norte global. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente pode, através da nossa escala local, né, da cidade onde a gente vive, pensar nisso. E aqui a gente, eu vou pensar, eu pensei em 3 pontos que eu acho que são importantes para concluir. Tá? E eu vou pensar desde o lugar da pesquisa que a gente desenvolve aqui na URSS, que é sobre o 4º distrito, o olhar dos atores sobre o bairro Floresta, e também do projeto de extensão que eu estou coordenando, que se chama Mulheres e Cidade. Tá? Então, a gente pode pensar, primeiro, em relacionar o macro e o micro, né, que eu acho que isso é uma das questões que está na agenda dos fóruns internacionais, dos congressos internacionais ISA, LASA, tem se debatido muito, os nossos fóruns aqui, o Enampur, a SBS, a RAM, agora que aconteceu semana passada, todos esses fóruns que a gente no grupo vem participando, produzindo textos e tal, isso está sempre na agenda desses grupos de trabalho que trabalham em cidade. O macro e o micro. E a questão multiscalar. Né? Como é que a gente contempla esses agentes? Tá? E nas cidades brasileiras, a questão da financiarização é uma questão que está na agenda. Tá? O avanço do capital nas cidades. Tá? A desigualdade nas cidades latino-americanas, principalmente as brasileiras, isso é o tema. Tá? E como a gente pode pensar em disputar a manutenção dos direitos adquiridos e de uma certa inovação que nós fizemos no Brasil, tanto dos canais nacionais de participação, como com o Estatuto da Cidade. Né? Então, esses direitos sobre a regularização, sobre a questão da legislação urbana, né? Como é que a gente pode conseguir com que eles sejam mantidos. Outra questão que apareceu bastante, que aparece, é a questão do conflito. Uhum. A questão do conflito, no caso latino-americano, ela é evidente nas cidades. Tá? Seja por situações de violência, seja por situações de marginalidade avançada, como diria o Vacan, seja como pobreza, a questão dos despejos, a questão dos mega eventos, né, que foi uma das coisas que a gente assistiu aqui no Brasil. Né, nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos Olimpíadas. Tá? Então, essa questão do conflito, ela está pautada nas cidades. Né? Então, como é que a gente pode pensar a cidade através do conflito? Então, tem autores, por exemplo, como o Weiner, que vem trabalhando com a questão do planejamento conflitual, ou o Rolston, né, com o planejamento surgente. Tá? Então, a gente também tem que aí pensar nessa questão do conflito. E outra questão é essa questão do extrativismo, né? Que eu acho que o Brenner já vinha falando, mas para nós aqui é evidente, né, também, versus a epistemologia do Sul. Tá? Então, como é que a gente pode criar essas nossas teorias pensando, né, como o Arthur Escobar falava, né? Pensar que tipo de pesquisa e quais as práticas políticas que os intelectuais, movimentos sociais, comunidades podem otorgar essa força social a um projeto, né, nosso daqui, né, que leve em conta essa diversidade, respeitando a natureza, o meio ambiente, frente ao avanço dessa questão econômica. Né?
Então, levar em conta a nossa diversidade a partir de raça, de gênero, né? Dessas questões que estão na cidade. A questão de gênero é uma questão importante. A gente está trabalhando agora nesse projeto de extensão Mulheres e Cidade. Está aparecendo muito na questão dos deslocamentos, do espaço público, da mobilidade das mulheres na cidade, a dificuldade de circular em certos espaços. Tá? Então, as mulheres estão criando medidas criativas assim para poder circular, mas falta ainda a gente pensar em políticas públicas, né, voltadas para isso, tá? E então, concluindo, creio que são enormes os desafios e as desigualdades que nós encontramos aqui nas nossas cidades. Então, acho que para isso é muito importante esse espaço para a gente pensar mesmo esses elementos, né, e criar uma metodologia para o urbano que leve em conta no centro a questão da epistemologia do Sul. Acho que seria isso. Obrigada.